tudo bem? E aí, hoje tá bem frio, né? Agora nós estamos entrando na estação, nós ainda estamos no outono, mas estamos entrando na estação do inverno, que é bem friozinho, aí muda as nossas roupas, né? Antes a gente colocava camisetinha, ou agora a gente já coloca cachecol, blusinha de lã para ficar bem quentinho, não é verdade? E hoje nós vamos começar a nossa aula esquentando os nossos dedinhos. Quem lembra da musiquinha da minhoquinha? Vamos fazer ginástica com as nossas minhoquinhas? Vamos lá? Todo mundo vai cantar junto com a tia, hein? Uma minhoquinha faz ginastiquinha. Duas minhoquinhas fazem ginastiquinha. Três minhoquinhas fazem ginastiquinha. Quatro minhoquinhas fazem ginastiquinha. Cinco minhoquinhas fazem ginastiquinha. Seis minhoquinhas fazem ginastiquinha. Sete minhoquinhas fazem ginastiquinha. Oito minhoquinhas fazem ginastiquinha. Nove minhoquinhas fazem ginastiquinha. 10 minhoquinhas fazem ginastiquinha. Minhocão faz ginasticão. 2 minhocões faz ginasticão. Deu para esquentar um pouquinho? Então tá bom. Vocês assistiram a historinha do Pinóquio, aliás, historinha não, uma historinha bem grande, né? Um filme, a sessão pipoca hoje foi com o Pinóquio. Mas que gracinha de história, não é verdade? A tia amou assistir. E a história do Pinóquio, agora mesmo a gente vai relembrar, mas ela traz pra gente duas lições. Será que vocês perceberam as lições? A primeira lição da historinha do Pinóquio é: não podemos contar mentira. Toda vez que a gente fala uma mentira, na hora, que beleza, todo mundo acreditou. Mas depois a verdade sempre vem à tona. E eu sempre falava para vocês, né? Eu prefiro que me conte a verdade do que contar a mentira. Porque mentira não leva ninguém a lugar nenhum. Não é uma coisa boa, é uma coisa ruim, né? E depois sempre alguém vai descobrir qual foi a verdade. E aí você nunca vai ter crédito com a pessoa, não é verdade? Depois ninguém vai acreditar em você. Então sempre que for falar uma mentira, pensa: será que compensa eu falar a mentira ou falar a verdade? Por pior que seja, é melhor. Principalmente para as pessoas que cuidam da gente, né? Que cuidam de vocês. Mamãe, papai, professora, vovó. A gente nunca deve mentir, porque eles confiam muito na gente. Quando a gente mente, a gente faz a pessoa ficar desconfiada, não é verdade? E essa mentira pode trazer consequências muito graves pra gente e para as pessoas que estão perto de nós. Então essa é a primeira lição, não mentir. O Pinóquio, quando mentiu, o nariz dele cresceu. O nosso nariz não cresce quando a gente mente, mas a gente fica numa situação muito ruim depois, né? E a segunda lição é: não andar com pessoas estranhas. Não aceitar nada que vem de uma pessoa estranha. Pessoa estranha é pessoa que você nunca viu, que você não conhece, ou que a mamãe e papai também não conhecem. Vocês viram que o Pinóquio aceitou a opinião da Dona Raposa e a Dona Gata. E aí elas levaram ele para 2 lugares horrorosos. Não foi verdade? Primeiro foi o dono do circo que queria tirar proveito dele, né? Sendo que era para ele ir para a escola. E segundo, lá para aquele país lindo e maravilhoso, mas o quê? Todo mundo virava um burrinho. Por quê? Porque não estudava, só fazia coisa errada.
Então, às vezes, dar atenção para pessoas que a gente não conhece não é legal, né? A gente só pode dar atenção para quem a gente conhece ou que o papai e a mamãe conheçam, tá bom? Então, fica aí essas duas lições que a gente tira do filminho do Pinóquio, tá bom? E hoje nós vamos fazer também atividades do nosso livro e que querem dizer sobre o filminho do Pinóquio, tá? Nessa página 33, hoje nós vamos trabalhar a página 33. Então conta a historinha do menino que foi visitar o circo. Mas ele foi de boa, assim, o papai dele sabia, a mamãe. Não, né? O Pinóquio não foi, ele não perguntou o papai dele, que era o Gepeto, se ele podia ir no circo. Vamos relembrar a história um pouquinho? Então, o Pinóquio era um menininho de madeira, né? Quem construiu o Pinóquio foi um carpinteiro chamado Gepeto. O Gepeto queria muito ter um filho e aí ele construiu esse boneco que parecia muito com uma criança. Ele fazia outros bonecos também, fazia relógios de madeira, mas esse boneco ele construiu com muito carinho, né? E aí, antes de dormir, ele pediu à fada que transformasse o boneco em menino, que ele queria muito ter um filho. Só que aí a fada apareceu para o Pinóquio e falou que ia dar-lhe vida, ele ia ter vida. Ele ainda era um boneco, mas ele podia andar, falar, né? Mas que ele tinha que se comportar. E aí o Gepeto, vendo que o boneco dele tinha vida, ficou muito feliz, né? Depois, o Gepeto falou para o Pinóquio ir para a escola, porque toda criança precisa ir para a escola para aprender, né? No momento, vocês não estão indo na escola, mas vocês estão tendo aulas em casa. Mas até tudo isso passar, depois nós vamos voltar para a escola, viu? E aí, o Pinóquio, que ainda não tinha muita inteligência, porque afinal ele tinha virado tinha recebido vida naquela noite, né? Então ele não era muito espertinho ainda. E aí a fada também tinha feito um combinado com o grilo falante, que era para ele ser a consciência do Pinóquio, né? Mas aí o Pinóquio encontrou com a dona Raposa e a dona Gata, que fizeram a cabecinha dele para ele ir num circo. Chegando lá no circo, o Pinóquio ficou encantado, mas o dono do circo era mau, não era legal igual o circo da Nicole. E aí, pôs ele para fazer espetáculo. E o dono do circo achou que não ia valer muito a pena, porque ele era muito atrapalhado. Mas as pessoas que estavam lá gostaram muito dele e deram muito dinheiro. Mas aí o circo estava para ir embora e o dono do circo não quis deixar o Pinóquio ir para a casa dele e prendeu o Pinóquio numa jaula. E o Pinóquio ficou muito triste. O grilo falante viu tudo e tentou ajudar o Pinóquio a sair da jaula, mas não conseguiu. Aí a fada apareceu e falou para ele contar o que aconteceu. E o Pinóquio, ao invés de contar a verdade, contou mentira. E cada mentira que ele contava, o nariz dele ficava maior. A fada deu uma chance para ele, né? Tirou ele de lá. Mas o Pinóquio, ao invés de aproveitar essa chance, caiu de novo na fala da dona Raposa e da dona Gata. E aí foi lá para aquele mundo cheio de coisas boas, que tinha que aproveitar, que a vida era uma só. Mas na verdade, um homem mau lá daquele mundo
fazia os menininhos virarem burrinhos. Ele queria que os menininhos virassem burrinhos. E o grilo falante, mais uma vez, conseguiu salvar o Pinóquio, antes que ele virasse um burrinho, né? Voltando para casa, Pinóquio ficou sabendo que o Gepeto, que estava muito triste, não sabia o que tinha acontecido com ele, tinha ido até o mar para procurar o Pinóquio. E aí veio uma baleia e comeu o Gepeto. Pinóquio e o grilo falante ficaram sabendo disso e foram atrás do Gepeto procurar. E descobriram que ele estava dentro da baleia. Lá dentro da baleia eles se encontraram e acharam que não iriam conseguir mais sair, mas Pinóquio teve uma ideia, fazer uma fogueira. Com a fogueira a baleia ia cuspir eles fora, né? E assim foi o que aconteceu. Depois disso tudo, eles voltaram para casa e como Pinóquio foi muito corajoso, foi muito amoroso e muito esperto por ter salvo o Gepeto, ele ganhou uma festinha de 1 ano que a fada madrinha deu. E nessa festinha, a fada deu de presente para ele que ele virasse um menininho de verdade. Então essa é a história do Pinóquio, né? E aí vocês vão desenhar a parte da história que você mais gostou. Qual foi a parte que você mais gostou dessa história linda? Então você faz o desenho aqui bem bonito na página 33. Depois desse desenho, nós vamos passar para a página 35. Na página 35, nós vamos ter que organizar a história. Como que nós vamos fazer isso? Lá no anexo 2, lembra que a tia Cristiane já explicou para vocês o que é anexo? Anexo é quando a gente tem um livro e a gente precisa de algo a mais. E aí eles colocam aqui no finzinho do livro o que a gente vai precisar. Tem o anexo 1, o anexo 2 está bem aqui atrás do anexo 1, só que a tia Cristiane já destacou o dela. Então vocês vão achar, vão destacar as 4 partes que tem aí, certo? E nós vamos colocar na ordem correta. Então, primeira coisa, o que aconteceu com o Pinóquio? Primeiro, ele foi confeccionado pelo Gepeto, né? Olha lá o Gepeto fazendo o Pinóquio. Então aqui, nesta primeira parte, nós vamos colocar o Gepeto fazendo o Pinóquio, certo? Depois, o Pinóquio ficou preso na jaula, lá daquele moço do circo, daquele circo que o dono dele era muito mau e só pensava em dinheiro. Essa é a segunda parte. O Pinóquio ficou muito triste lá preso, certo? A terceira parte é a parte em que o Pinóquio está procurando o papai dele, o Gepeto, e encontra com a baleia. E a última parte é a festinha dele, em que ele se tornou um menino de verdade. Então nós organizamos a história com as 4 partes. Toda história, quando a gente for contar ou quando a gente ouvir uma história, ela sempre tem começo, meio e fim. O começo vai explicar o que vai acontecer na história, é a explicação, o comecinho de tudo. Depois o meio vai contar a história, todos os acontecimentos. E o fim vai fechar a história, quer dizer, fechou, acabou. E quando acaba, sempre a gente pensa que acaba num final feliz, né?
Tem muitas histórias que terminam até assim: eles viveram felizes para sempre. Mas não necessariamente toda história tem que terminar assim, né? Mas a gente pensa que toda história tem que terminar bem, certo? Então, essas são as atividades de hoje da página 33 e 35. Muito fáceis de fazer, né? Então, façam bem bonitinho e fiquem com Deus.